Você acha que sabe o que é trabalho duro. Talvez você malhe 3 vezes por semana. Talvez você já tenha feito uma trilha de 2 dias com mochila pesada. Talvez você até goste de acampar. Não importa. Nada disso te prepara. Porque 7 dias como vaqueiro no Brasil do século XIX, nas décadas de 1870 ou 1880, no sertão nordestino ou nas planícies do Rio Grande do Sul, provavelmente seriam suficientes para te matar. E não de forma dramática, não de bandido com revólver ou de chifrada de touro. Você morreria de coisas que nem pensaria em considerar. Morreria de sede, de infecção, de exaustão acumulada, de um simples erro de julgamento a 300 metros de um animal que pesa 800 quilos e não tem absolutamente nenhum interesse em cooperar com você. Vamos começar do começo. Você acabou de ser contratado como peão numa fazenda de gado. É segunda-feira cedo. Você tem 7 dias. Boa sorte. Antes de entrar no primeiro dia, vale entender onde você aterrissou. O Brasil do século XIX era um país de dimensões absurdas, com infraestrutura quase inexistente. As estradas, onde existiam, eram trilhas de terra que viravam lamaçais no período das chuvas e campos de poeira no período da seca. Não havia refrigeração, não havia antibióticos, não havia serviços de emergência. O vaqueiro, a figura central dessa economia pecuária, era um trabalhador de resistência física extraordinária e de conhecimentos técnicos extremamente especializados que levavam anos, muitas vezes décadas, para serem acumulados. No sertão nordestino, esses homens usavam a famosa vestimenta de couro inteira: o gibão, as perneiras, a luva, o chapéu de aba larga, tudo couro curtido. Porque o mato fechado do semiárido, Manacaatinga, rasgava carne como arame farpado. No Rio Grande do Sul, o gaúcho laçava e domava numa paisagem diferente, mas igualmente hostil. Em ambos os casos, estamos falando de um ofício transmitido de pai para filho durante gerações, de um corpo moldado desde a infância, para suportar o que esse trabalho exige. Você chegou aqui vindo do século XXI, com uma coluna que provavelmente dói depois de 8 horas sentado na frente de um computador. O abismo entre você e esses homens é quase impossível de exagerar. 5 horas da manhã. Você ainda está dormindo. Ou tentando dormir. A primeira coisa que vai te afetar não é nenhuma ameaça dramática. É simplesmente o ruído. O gado acorda cedo e o gado é barulhento. Os cachorros de fazenda estão acordados há tempo. Os outros peões já estão se movendo. A estrutura física onde você dormiu, uma senzala, um rancho de palha ou adobe, dependendo da região e da fazenda. Não tem isolamento acústico, não tem colchão no sentido que você conhece. Não tem temperatura controlada. Se você está no sertão em período de seca, o calor já está construindo antes do sol nascer completamente. Se você está no sul em julho, o frio é úmido e penetrante. Você mal dormiu porque o que usou como cama era uma rede ou um couro estendido no chão, e seu corpo não está adaptado a isso. Sua primeira reação vai ser tentar dormir mais um pouco. Isso vai ser um problema. Porque a fazenda do século XIX não funciona no seu horário. Ela funciona no horário do sol, do gado e das necessidades da terra. E quem não acompanha esse ritmo desde o primeiro dia é percebido imediatamente como alguém que não sabe trabalhar. E num ambiente onde sua sobrevivência depende da boa vontade das pessoas ao seu redor, essa primeira impressão importa muito mais do que você imagina. O café da manhã, quando existe, é simples a um ponto que vai te chocar. Carne seca, farinha, feijão se você tiver sorte. Às vezes rapadura, às vezes nada, porque tem trabalho para fazer agora e você come quando der. Mas antes de falar de comida, precisamos falar de água,
que é onde a maioria dos viajantes do tempo morreria dentro dos primeiros 2 dias sem nem perceber o que está acontecendo. Você está acostumado a beber água tratada, refrigerada, sem pensar. No sertão do século XIX, a água disponível vinha de cisternas, açudes, riachos sazonais, muitas vezes parada e com temperatura ambiente que em agosto pode passar dos 40 graus. Essa água carregava cólera, febre tifoide, amebas ou giardias. O organismo dos vaqueiros tinha uma resistência parcial a alguns desses patógenos por exposição prolongada desde a infância. O seu não tem. Você beberia porque teria sede, porque não saberia identificar a água contaminada pelo cheiro ou pela aparência. E 2 ou 3 dias depois, estaria com diarreia severa, num ambiente onde não há soro, não há antibiótico. Não há ninguém que entenda o que está acontecendo com você, além de dizer que você está fraco. Diarreia severa com desidratação, no calor do sertão, sem reposição de eletrólitos, mata em dias. O historiador Luiz da Câmara Cascudo documentou extensamente as condições de vida no sertão nordestino do século XIX. E a mortalidade por doenças associadas à água contaminada era endêmica, parte aceita da realidade cotidiana. Você não aceitaria porque não estaria preparado para entender que aquela água era uma roleta. Vamos dizer que você sobreviveu à água dos primeiros 2 dias. Agora, você vai trabalhar de verdade. O vaqueiro não é um funcionário de escritório que aprende procedimentos numa semana. Ele lida com animais de gado criados em regime semi-extensivo, o que significa animais que passam longos períodos no mato sem contato humano regular e que não têm absolutamente nenhum medo saudável de um ser humano que não sabe o que está fazendo. O trabalho de conduzir, separar e laçar esse gado exige que você leia o comportamento dos animais de uma forma que é completamente contraintuitiva para quem nunca trabalhou com bovinos. Você se aproximaria errado, ficaria na posição errada, faria o movimento errado e o animal reagiria de uma forma que você não previu. Uma pisada de boi pesa o que pesa, entre 400 e 800 quilos dependendo do animal. E ossos quebrados no sertão do século XIX, sem cirurgia, sem anestesia e com risco de infecção imediata, eram sentença de morte lenta na maioria dos casos. Os registros de inventários e documentos cartoriais da época, estudados por pesquisadores como Marco Antônio Melo sobre a pecuária gaúcha, mostram com frequência a menção a trabalhadores incapacitados por lesões que hoje seriam tratadas numa pronto-socorro de bairro. Mas digamos que você evitou o gado por enquanto. Ainda tem o cavalo. E aqui está o ponto onde a maioria das pessoas do século XXI, mesmo aquelas que andam a cavalo esporadicamente em aras ou trilhas, teria um problema fundamental que se acumula silenciosamente. Montar a cavalo por 8 a 10 horas por dia, o que era a jornada normal de um vaqueiro em movimento, requer uma musculatura específica que você simplesmente não tem. Não estamos falando de dor muscular que passa com o tempo. Estamos falando de feridas abertas. O interior das suas coxas, sem o condicionamento que esses homens tinham desde que aprendiam a montar ainda meninos, vai ter lesões por atrito dentro de 2 ou 3 dias de trabalho contínuo. No calor úmido do sertão, essas lesões infeccionam rapidamente. Sem antisséptico disponível, com o couro suado do cavalo em contato constante com a ferida, você estaria olhando para um processo de infecção que podia evoluir para algo grave em menos de uma semana. Os peões experientes sabiam exatamente como cuidar dessas lesões com recursos disponíveis: ervas, gordura animal, técnicas passadas entre gerações, esse conhecimento que você não tem e que não conseguiria aprender a tempo. Chegamos ao meio da semana e precisamos falar sobre o sol. Não o sol de praia com filtro solar 50.
o sol do sertão nordestino ao meio-dia de setembro, trabalhando a céu aberto, sem sombra, durante horas. A insolação é uma emergência médica. Confusão mental, convulsões, colapso. Os vaqueiros sabiam se proteger, não só pela roupa de couro e pelo chapéu, mas por padrões de trabalho que colocavam as atividades mais intensas nas horas menos agressivas do dia e respeitavam o período do almoço como descanso genuíno. Você, vindo de um mundo onde o clima é controlado, onde você passa a maior parte do dia em ambientes com temperatura regulada, não teria a mesma percepção de quando seu corpo está chegando no limite. Você confundiria os sinais iniciais de insolação com cansaço normal. Continuaria trabalhando e, de repente, estaria no chão. Agora precisamos falar do que acontece com a sua mente, porque até aqui falamos de ameaças físicas. Mas o que você encontraria no sertão ou nos pampas do século XIX não é só fisicamente devastador. É psicologicamente desorientador, num nível que é difícil de descrever para alguém do século XXI. Você está acostumado com privacidade, com silêncio quando quer silêncio, com a capacidade de se isolar quando precisa de espaço mental. Nada disso existe aqui. Você dorme com outros peões num espaço pequeno. Não há momento do dia em que esteja completamente sozinho, a não ser que esteja no mato. E o mato traz seus próprios medos que não são irracionais. Porque cobras, abelhas silvestres e animais feridos são ameaças reais e constantes. O mundo do vaqueiro do século XIX é um mundo permeado pelo sobrenatural. A crença no lobisomem, na mula sem cabeça, em almas penadas, em entidades do sertão, não era superstição periférica. Era parte do sistema de explicação do mundo. E à noite, no escuro total de uma fazenda sem energia elétrica, com sons que você não sabe identificar vindo do mato ao redor, sua própria cabeça começaria a fazer coisas que você não esperaria. O pesquisador Roger Bastide, em seus estudos sobre o Brasil rural, documentou como o mundo sobrenatural estruturava o cotidiano e o entendimento das desgraças que aconteciam. Uma lesão inexplicável, uma morte súbita, a seca que não acabava, tudo tinha uma explicação dentro desse sistema. Você estaria fora desse sistema, sem as ferramentas culturais para processar o que vê e o que sente. E isso, depois de 5 dias de privação de sono, dor física constante e exaustão acumulada, começa a ter efeitos reais na cognição. Mas aqui está o que precisa ser dito com clareza, porque seria muito fácil sair desse passeio com uma ideia errada. Os homens e mulheres que viveram essa vida não eram vítimas. Eram especialistas. O vaqueiro nordestino que sabia ler o comportamento do gado na caatinga, que conhecia cada planta que podia ser comida ou que era veneno, que sabia encontrar água onde aparentemente não havia nada, que conseguia curar uma ferida com recursos que você passaria reto na estrada sem reconhecer. Esse homem tinha um nível de competência técnica que qualquer engenheiro moderno respeitaria se conseguisse ver com clareza. A vaqueirama, o conjunto de conhecimentos, técnicas e cultura do vaqueiro nordestino, era sofisticada o suficiente para ter produzido uma literatura oral vasta e rica. A poesia do cordel, os repentistas, que eram formas de transmissão de conhecimento, história e valores numa sociedade onde a maior parte da população era analfabeta. No Rio Grande do Sul, os gaúchos desenvolveram uma cultura material e simbólica em torno do trabalho pecuário, que ainda é fonte de identidade regional mais de 1,5 séculos depois. O chimarrão, a bombacha, o galpão como espaço social, tudo isso são heranças diretas de um modo de vida que foi brutal e, ao mesmo tempo, extraordinariamente criativo. Esses mundos não desapareceram sem deixar rastros. Você pode visitar hoje o Museu do Vaqueiro, em Sobral, no Ceará, que preserva a indumentária,
os instrumentos de trabalho e os documentos dessa cultura. Você pode ir ao Rio Grande do Sul e ver o Parque Estadual do Espinilho, uma das paisagens que os gaúchos históricos percorriam. Palavras como garrão, tanger, mangueira, laço entraram no português brasileiro a partir desse vocabulário específico do trabalho pecuário. A boiada que percorreu os sertões durante séculos deixou os caminhos que eventualmente viraram as estradas que hoje usamos. E o sistema fundiário, as grandes fazendas, o latifúndio, tem raízes diretas no modelo de concessão de sesmarias que estruturou a pecuária colonial e imperial. O Brasil do século XXI carrega esse século XIX de formas que muitas vezes não reconhecemos. Então, quanto tempo você duraria? Com muita sorte e boa saúde de base, e a disposição de fazer exatamente o que os peões experientes dissessem, sem questionar nada, talvez chegasse ao fim da semana. Mas não seria a semana de trabalho que você imaginou. Seria uma semana de aprendizado absolutamente humilhante sobre o que o seu corpo não consegue fazer, sobre o que você não sabe sobre animais, plantas, clima e água, sobre quanto do seu bem-estar cotidiano depende de infraestrutura que você nunca pensa porque nunca precisou. Isso não é fraqueza sua. É a medida do que aqueles seres humanos conseguiam suportar e construir. A próxima vez que você achar que está tendo um dia difícil, pense no vaqueiro do sertão, às 5 da manhã, com o couro já no corpo, o cavalo já selado, saindo para um dia de trabalho debaixo de um sol que não tem pena de ninguém, mas sem saber se vai ter o suficiente para comer à noite, sem saber se a seca vai acabar esse ano. E fazendo isso de qualquer jeito, porque era o que havia para fazer. Agora me diz, tem algum lugar na história onde você acha que teria durado mais? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber.